Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje queria-vos falar de uma coisa um bocadinho mais complicada. Foi uma pergunta que me enviaram. Zoe, vamos. Foi uma pergunta que me enviaram e que é o seguinte: porque é que aumentar o ISO ou ISO aumenta o noise ou aumenta o grão nas vossas imagens? Ora bem, normalmente quando eu estou a ensinar fotografia, quando eu estou a explicar fotografia às pessoas, eu digo que o ISO, vamos chamar ISO, que o ISO aumenta o grão, ponto final parágrafo. É um dado adquirido, não é para fazer mais perguntas. Mas tem toda a razão de ter a pergunta, portanto eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. O ISO é como se vocês tivessem um controlador que aumenta a sensibilidade do vosso sensor. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, imaginem, por exemplo, uma guitarra elétrica. Se vocês estiverem a tocar em volume baixo ou com gain baixo, aqui podemos chamar mais ou menos o ISO como um dial, digamos assim, de gain. Se vocês estiverem a tocar com o gain baixo, não ouvem aquela coisa que é normalmente associada ao rock da distorção. Se vocês aumentarem o gain, começam a ouvir a distorção. E aqui podemos imaginar na distorção como se fosse o noise ou tal grão nas vossas fotos. Portanto, muito resumidamente, o que o ISO faz é aumentar a sensibilidade do sensor, e ao aumentar a sensibilidade do sensor, aumenta o grão, porque vocês estão a aumentar todos os sinais, estão a amplificar todos os sinais. Estão a amplificar todos os sinais que entram, ou o sinal de luz, digamos assim, que entra no vosso sensor. Quando se aumenta o ISO, a câmera amplifica esse sinal para tornar o sensor mais sensível à luz. Isso quer dizer que aumenta todos os sinais elétricos gerados pelo sensor, pelo próprio sensor, não é? E como um resultado disto, o sensor pode produzir, vou-lhe chamar, flutuações elétricas random que contribuem para o noise na vossa imagem final. Isto é uma explicação que eu li, obviamente. Eu não escreveria as coisas dessa forma, portanto foi uma explicação que eu li e tem toda a razão de ser, não é? Por outro lado, há quem diga que aumentar o ISO reduz o dynamic range da vossa câmera. Eu não consigo provar isso, não consigo provar essa teoria, mas há quem diga que sim. Há quem diga que baixa um pouco o dynamic range da vossa câmera, do vosso sensor, e como tal, a diferença entre os highlights e as shadows torna-se mais curta um pouco. E então o que quer dizer é que vocês vão perder informação e aumentar o noise nas partes de highlights e nas partes de shadows, onde antes teriam dynamic range, digamos assim, onde antes o dynamic range chegava, agora não chega, portanto tem noise. Eu não sei se esta segunda teoria é válida, se não consigo testar de uma forma que eu diga, cientificamente funciona, mas a primeira dá para testar, e dá para testar bem. A primeira sendo a amplificação do sinal. E dá para testar bem como? Vocês podem tirar uma foto com ISO 100, outra foto com ISO 36.000, 52.000, seja o que for, compensando obviamente nos outros settings, não é? Para terem a mesma luminosidade, e vocês vão ver que a foto com o ISO mais elevado vai ter mais noise. Porquê? Porque o sensor estava a trabalhar com uma sensibilidade muito mais elevada, apesar de, em teoria, a luz ser a mesma que lá chegou, que não é, porque vocês têm que compensar com as outras coisas, mas o end product tem a mesma luminosidade. Isto fica um bocadinho confuso, mas pronto, imaginem o vosso ISO como um gain knob num amplificador de guitarra ou um gain knob, por exemplo, no microfone. Eu agora estou a falar perto, portanto está tudo ok.
Se eu vier falar um bocadinho mais longe e tiver que aumentar o sinal para vocês me ouvirem, se calhar vai ter mais artefactos. Portanto, isto quer dizer que sempre que se aumenta o gain, eu continuo a dizer gain porque não sei a palavra em português. Sempre que se aumenta o gain, introduz algum stress no equipamento, o que resulta em noise ou no microfone em ruído. Portanto, é essa a razão, ou talvez as razões, quem sabe, porque o valor de ISO aumenta o noise na vossa câmara. Fun fact, há câmaras com dual gain ISO. O que é que isso quer dizer? Que a 100 tem um valor, depois aumenta o ISO, vai aumentando, mas há câmaras que, por exemplo, vou mandar um número ao ar, não vou investigar. A 6400 voltam com o ISO cá para baixo e voltam a aumentar. Ou seja, a curva de noise versus ISO não é linear, mas é quase como dois montes. Ou seja, há um valor em que volta cá para baixo o noise. Eu sei que a Sony tem, sei que a minha Sony o tem e sei onde é, portanto, quando estou a fotografar em coisas com low light, já sei que ou consigo fotografar a 100 porque tenho 100, 200, 300, 100, 200, 400, seja o que for, porque tenho uma lente rápida, ou se não, vou para esse ponto, ou tento andar de volta desse ponto, porque baixa-me outra vez o noise. Fica aqui a dica profissional. Este vídeo é curtinho, portanto, espero que tenham gostado, espero que seja informativo para alguns de vocês, especialmente para os mais profissionais. Isto é uma coisa assim um bocadinho mais high-end, mais lá para a frente. Não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt, likes e subscribes e essas cenas todas. E... Zoe, vai para a cama, não faças barulho, por amor da santa.